Olá pessoal, saudações. Então, viemos aqui retomar nossos estudos na área de fundamentos de quiropraxia, onde nós já tratamos sobre vários conceitos nas aulas presenciais e estamos aqui fazendo a nossa complementação de estudos de forma a destrinchar melhor alguns conceitos. Nós já falamos sobre os conceitos biomecânicos, já falamos sobre a cascata degenerativa, já falamos sobre Kirkland de Willis, nós já mencionamos também sobre a visão palmeriana, a visão histórica palmeriana, sabendo que nós temos uma timeline, isso é muito importante, que envolve abordagem histórica, filosófica. Nós não conseguimos nunca dentro da nossa formação abandonar essa timeline, porque faz parte do desenvolvimento e das características da própria quiropraxia. Então os conceitos de subluxação quiropráxica, eles evoluíram numa timeline histórica, e isso é muito forte, né? O conceito desse desenvolvimento, o conceito de cada método de técnica, dependeram muito, o desenvolvimento dos métodos de técnica dependeram muito desses conceitos. São muito fortes e trabalham como se fosse uma estruturação do conhecimento da quiropraxia. Então, nós vamos falar aqui, já falamos sobre Robert Fay, já falamos sobre o modelo de 5 componentes. Então, agora nós vamos falar sobre o modelo de Lantz, modelo de 9 componentes. Considerando que o modelo de Lantz, ele teve uma fundamentação em cima do modelo de Robert Fay, e o modelo de Robert Fay, como um primeiro modelo, digamos assim, avançado no aspecto dinâmico, se baseou na obra e no trabalho, digamos, clínico e científico do Henri Guillet, que era um osteopata e também doutor em quiropraxia, formado na Palmer. E lembrando que antes do Henri Guillet, nós tivemos em 1906 o proto-diversificado, né, chamado Solon Langworthy, junto com os dois colegas, que é a Minora Paxson e Oakley Smith. Eu falo muito dessa obra, que para mim foi um divisor de águas, né, Modernized Chiropractic, foi um grande divisor de águas da quiropraxia, e no Brasil só se fala na família Palmer, e não se fala muito dos heréticos, né, principalmente esse pessoal que desenvolveu, digamos, conceitos muito importantes. Eles foram precursores no conceito de subluxação na quiropraxia, em obra literária, e eles, de fato, abordaram de uma forma muito precoce, né, em 1906, lembrando que a quiropraxia surgiu, o primeiro ajuste foi em 1895, então eles foram grandes precursores no desenvolvimento de conceitos mais clínicos e científicos da quiropraxia, abandonando, não excluindo, mas abandonando uma visão centrada no vitalismo, na filosofia, então sendo uma visão mais embasada fisiologicamente. Então, os primeiros a falar sobre aspectos dinâmicos da subluxação, né? Falando sobre mobilidade e descartando aquele padrão estático. E isso realmente gerou muita reação. A Palmer, nesse período de anos perdidos da quiropraxia, entre 1903 e 1906, a Palmer teve que correr atrás e desenvolveu várias filosofias, né? Vários conceitos filosóficos que estavam tentando remendar o conceito filosófico, recuperar o conceito filosófico baseado no vitalismo e incorporar ele dentro de estruturas anatômicas e fisiológicas, e teve contribuição de alguns profissionais, inclusive médicos, né, como o Alba Gregory, e também, que eram quiropraxistas, e também outros teóricos, como Stephenson, e enfim culminou no belga Guillet, né, Henri Guillet, que na realidade o Robert Fay, tanto a gente falou, que desenvolveu a teoria dos 5 componentes, ele se baseou nos estudos de Henri Guillet, né, de motion palpation, palpação dinâmica, etc. E o conceito do Robert Fay, de 5 componentes, ele evoluiu, né? Então, digamos, dos conceitos de Guillet, que evoluíram a partir dos conceitos precursores lá do Solon Langworthy, Oakley Smith e Minora Paxson. Então, pessoal, nós temos agora o conceito de Lantz, né? Dr. Charles Lantz, da Life Chiropractic College, na West, né? E esse modelo, é claro que ele tem como base o modelo
subluxação de 5 componentes proposto por Robert Fay. Esse modelo de Robert Fay é um modelo que, quando a gente fala em aula, os alunos ficam... A forma dinâmica como a gente explica esse modelo, e nós temos na aula anterior, né, gravado em vídeo, são conceitos, digamos assim, muito, digamos, didáticos, fáceis de compreender e até ajudam muito a base de clínica, né, do quiropraxista, do fisioterapeuta quiropraxista, do graduado em quiropraxia, de modo que esses conceitos eles facilitam, né, o norteamento clínico de quantas sessões fazer, que abordagem adotar, que método terapêutico adotar, como é que faz o diagnóstico. É uma forma básica para exercer quiropraxia clínica. Ela ajuda bastante a organizar a cabeça principalmente do quiropraxista clínico novo, né, do cara que está começando, né, do colega que está começando nessa área. Então, são 5 componentes que a gente fala: neuropatologia, cinesiopatologia, miopatologia, histopatologia e bioquímica. E esses 5 componentes já foram previamente destrinchados. Eles são componentes, digamos, que o Robert Fay não coloca como uma figura central claramente na sua obra. Mas eu, quando explico isso em sala de aula, eu já, na realidade, né, como falam os historiadores da filosofia, né, o filósofo que conta uma história de outro filósofo acaba colocando um pouco da sua filosofia na história, né, a ponto de que até mesmo se duvidou, muitos historiadores chegaram a duvidar da existência de alguns filósofos, ou que aqueles filósofos que escreveram sobre determinados filósofos no passado, ou mentores, teriam, na realidade, incorporado algumas partículas da sua própria filosofia dentro da obra que escreveram sobre os seus mentores, né? Então, na realidade, a gente, quando coloca em sala de aula, a gente tenta facilitar mais clinicamente, e eu, particularmente, já na minha didática, eu procuro centralizar a cinesiopatologia no modelo de Robert Fay, até pelo fato de que nós inicialmente utilizamos uma abordagem, uma formação mais palmeriana, né? Introduzindo conceitos mais palmerianos para depois evoluindo clinicamente, tornando mais próximo da ciência atual, o que a gente pode fazer, os conceitos mais atuais, tanto clínicos quanto filosóficos mais atuais do tratamento em quiropraxia. Então, claro que a cinesiopatologia, ela foca principalmente na hipermobilidade e na hipomobilidade, desconcertando, né, essa questão da subluxação com dano estrutural, né? Então, desconsiderando que o dano estrutural não considera, digamos ali, uma instabilidade, a gente não considera uma subluxação, ou a gente considera que é uma vértebra, uma articulação não manipulável. Então, sempre observando alterações aberrantes, né, instabilidades, que a gente vai então descartar como uma vértebra, né, não manipulável, uma articulação não manipulável, tá? Com vários critérios clínicos, claro, radiológicos e clínicos também. Bom, então, a cinesiopatologia, ela é vista como, como é que eu vou colocar para vocês, no modelo de Lanz, de 9 componentes, é uma figura central. Ela está no ápice do esquema metodológico digamos, da teoria de 9 componentes. Então, a teoria de 9 componentes vai incorporar os mesmos componentes lá do modelo de Robert Fay, no entanto, com algumas modificações na nomenclatura, aí vai mudar um pouco a forma como ele chama, né, os mesmos componentes lá do modelo de Fay, e vai incorporar, né, algumas etapas que estavam apenas subentendidas no conceito de Fay. Então, ele vai deixar mais claro esses eventos, vai enunciar esses componentes que ficaram um pouco ocultos e, digamos, vai deixar mais claro, e esse desenvolvimento teórico ele vai servir como, digamos, um trampolim para desenvolvimento de outros conceitos que virão em outros modelos teóricos de subluxação. Então, nós temos a cinesiopatologia, né, que a gente falou lá, que é caracterizada com hipomobilidade ou hipermobilidade, desconsiderando a questão da instabilidade, que na realidade a instabilidade é uma vértebra
não manipulável, né, uma articulação não manipulável, e associando então com componentes secundários, que são a miologia, que lá no FEI chama-se miopatologia, o componente neurológico, o componente vascular e o tecido conjuntivo. Então esses componentes, eles são muito importantes, segundo o Lanz, o Charles Lanz. Então, digamos, nós temos o componente cinesiológico com toda aquela interface de possibilidade prevista já nos outros conceitos, né? Será que tem compressão direta sobre uma raiz nervosa ou sobre, né, uma terminação nervosa, ou mesmo uma alteração de sinal, né, de output ou de input articular, né, relacionado a receptores articulares presentes em, digamos, superfície articular, ou mesmo cápsula, estruturas tendíneas, etc. Nós temos então a cinesiologia gerando essa, digamos, componente neurológico que ele chama, que no FEI chamava de neuropatologia, e a neuropatologia também vai ter, a neurologia, né, uma influência neurológica, vai gerar influência, digamos, na musculatura, no equilíbrio muscular. Lá a gente chamava de miopatologia, agora a gente chama de componente miológico. Mas nós temos então a influência do tecido vascular e conjuntivo, de forma que esses componentes influenciam de certa forma um no outro. Então o componente, digamos, miológico, miopatológico ou miológico, pelo modelo de Lanz, o componente miológico ele vai ter influência, por exemplo, no tecido conjuntivo, né? Porque se nós temos uma modificação permanente, né, digamos, a formação de trigger points ou de bandas tensas, taut bands and trigger points, de uma forma permanente ou por muito tempo, que nós temos realmente disfunção muscular de uma vida toda, às vezes, né, de anos, né? Por exemplo, tem pessoas que têm trigger points há anos, né? Trigger points há anos. E essa alteração miológica, ela tem reflexos sobre o sistema nervoso local, compressão, né, do sistema nervoso, tem reflexos sobre o sistema vascular e também tem reflexos sobre o tecido conjuntivo. Nós temos endomísio, perimísio, epimísio, nós temos tecido conjuntivo no músculo. E o músculo que ele modifica o seu padrão de comprimento, de tensão, ou mesmo de área de secção transversa, ou mesmo de trofismo, ele vai promover alterações nesse tecido conjuntivo, né, que reveste ele e também está por dentro dele, né, dividindo os músculos em septos e também em camadas internas, né, que são perimísio e endomísio. Então todos esses tecidos conjuntivos eles vão sofrer interferência. E esses tecidos conjuntivos estão conectados, né, digamos, aos tendões, porque na realidade onde termina a superfície da conjuntiva no músculo, vai formar o tendão que se liga a outras estruturas. Às vezes se liga a músculos, se liga a acidentes ósseos e às vezes até a aponeurose se conecta direto ou indiretamente a vísceras. Então, isso vão haver repercussões sobre essas alterações, principalmente alterações crônicas de longa data. E essas repercussões todas, elas são de um lado para o outro. Então, nós podemos ter também comprometimento, se nós temos comprometimento vascular, nós também poderemos ter diminuição da nutrição. E essa diminuição da nutrição vai influenciar duramente, fortemente, no metabolismo tissular, seja do músculo, seja do próprio sistema nervoso, que nós temos nós temos o nervo vasorum, né, influência do nervo no vaso, e a influência do vaso e nervum, né, e também no vaso e vasorum. Então a influência vascular pode afetar o próprio sistema vascular, pode afetar o tecido conjuntivo, que é pouco irrigado, mas os vasos que estão mais periféricos e que passam, né, pelo tecido conjuntivo, seja cartilagem, seja tendão, né, eles vão ter uma diminuição do aporte tissular digamos, glicose, oxigênio e outros substratos. E isso vai influenciar muito o desenvolvimento na reparação do tecido conjuntivo e também nas funções do tecido conjuntivo. Inclusive pode influenciar na função, inclusive tônica, desse tecido conjuntivo.
porque o tecido conjuntivo também ele apresenta algum grau de contratibilidade. Considerando, por exemplo, os ligamentos, que também considera-se tecido conjuntivo, apresenta um tônus ainda mais marcante no tecido conjuntivo, né? Uma tonicidade que chega a gerar alguma influência na articulação. Então, pessoal, todos esses componentes, de alguma forma, eles acabam influenciando novamente a articulação, né, de forma a sinalizar, essa disfunção ela pode sinalizar a articulação novamente, e a articulação também devolver novamente sinais neurofisiológicos, promover alterações miopatológicas, miológicas, vasculares e isso, subsequentemente, conjuntivas. Então, elas sinalizam, né, esses componentes sinalizam um para o outro, promovendo, digamos, alterações que em algumas vezes seguem um aspecto prodrômico de perda da função, né, de disfunção, de disease, né? Antes, como o BJ falou, o conceito de disease é um conceito totalmente filosófico, mas ele, até hoje ele pode ser aplicado, né? Ele não se desmerece, né? Ele pode ser aplicado porque realmente é um conceito muito mais preventivo. Então, associado a isso, nós temos a resposta inflamatória, né? O que é a resposta inflamatória? Se nós correlacionarmos, pessoal, a cinesiopatologia ou a cinesiologia com uma hipomobilidade, né? Nós consideramos o estresse biomecânico, né, no desenvolvimento da operação do movimento, né, da cinemática do movimento para as atividades normais do indivíduo. Nós, então, quando temos um trauma devido ao estresse biomecânico, seja ele acumulativo, seja ele, né, gradual ou seja ele abrupto, nós teremos então uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória geralmente afeta o tecido conjuntivo, afeta a cartilagem, afeta, digamos, tecido às vezes conjuntivo frouxo. De alguma forma ele pode afetar, alguns tecidos vão afetar de uma forma direta e outras vão de uma forma indireta. Alguns tecidos conjuntivos vão se afetar pela deterioração conjunta do sistema, em alterações crônicas, né? Diminuindo a capacidade de amortecimento, diminuindo a capacidade de deslizamento das estruturas, vão afetar então de uma forma, digamos, indireta, porque a resposta inflamatória ela gera um dano, a própria resposta inflamatória ela gera um dano ao tecido. E esse dano, a estrutura que está, digamos, agudizada naquele momento, ela afeta a resposta química, né, a agressão química da própria inflamação, ela afeta indiretamente alguns componentes, né, ao lado que não são ligados diretamente com a lesão. Então, isso acaba gerando uma evolução, muitas vezes envolvendo um enfoque anatômico. Então, essa resposta toda, desse complexo, ele afeta, digamos, a estrutura do indivíduo, promovendo, então, digamos, uma variação, até uma variação anatômica que é uma adaptação ao sistema. Que a gente já viu, né? A formação, por exemplo, formação de osteófilos, por exemplo, né? Digamos, nada mais é que uma resposta, né? Muitas vezes associada a efeito piezoelétrico, por uma adaptação. A gente já falou sobre o FEI, né? Sobre o FEI, e também falamos sobre química de Willis, que explica essas alterações, né? A formação de osteófito, por exemplo, como uma estabilidade adaptada, né? Para diminuir aquele impulso, né? Que de certa forma é desconfortável para o organismo, gera, digamos, um estresse neurofisiológico. Então, pessoal, nós temos também a fisiologia, quer dizer, a função normal, né, que a gente vai colocar sempre em duplicidade esses componentes. A função normal nós vamos considerar na disfunção, então significa fisiopatologia, que é um componente bastante narrado nos complexos, digamos, dos profissionais que consideram digamos, a teorização do complexo de luxação quiroprática. Então a fisiopatologia, digamos, vai observar então os mecanismos, né, de como surgiu, qual foi o mecanismo primário, qual é o novo mecanismo primário, uma vez que aquele mecanismo primário ele pode iniciar, ele pode cronificar, e nós podemos surgir, digamos, podemos observar, né, na realidade, outras situações que estão num foco de agudização agora, que estão afetando outros componentes. Então, em alguns casos, nós temos uma disfunção sacroiliaca. Essa disfunção sacroiliaca ela pode afetar indiretamente, por exemplo, tendões, músculos, que, digamos, associados com toda a fisiopatologia
e biomecânica do paciente pode comprometer bursa, pode comprometer tendão, nervos, inervação, que passa sobre o músculo, pode comprometer a função da bursa, porque se existe, por exemplo, um processo inflamatório e essa bursa perde a capacidade de deslizamento, a facilitação para o deslizamento de tendões, então é muito comum encontrar pacientes com lesões na articulação sacroiliaca, lesões digamos, na musculatura, no tendão, né, glúteo médio, por exemplo, e também com afecções na bursa. Então, nós temos ali uma bursite subtrocantérica que nós examinamos, fazemos diagnóstico dessa bursite, observamos outros sintomas ali associados que não iniciaram ali. Então, nós observamos que esse paciente daqui a pouco evolui, né? Ele tinha uma alteração sacroiliaca e daqui a pouco ele evolui, né, pela debilidade dos sistemas, tanto musculares, articulares, o estresse biomecânico e também, digamos, o gasto energético, a debilidade do equilíbrio muscular e a adaptação para o gasto energético. Nós acabamos então incorporando, enfraquecendo outras funções de outras articulações. Isso vai evoluindo e promovendo a perda da função do indivíduo. E nós não podemos deixar de falar da bioquímica. A bioquímica já estava presente lá no sistema então, do Fay, do Robert Fay. E a bioquímica, né, ela é nada mais nada menos do que uma resposta à lesão tissular. Então, quando nós temos, mas professor, então como assim a resposta, o tecido conjuntivo lá não é rico em substância amorfa, né? Então, um componente extracelular, então, sim, mas quando nós temos um estresse biomecânico, nós temos um componente praticamente uma massa unissômica, uma massa única, né? Onde nós temos a formação de componente extracelular que está coligado, né, a grupos de células que fazem a manutenção dessa matriz. E quando uma onda mecânica, digamos, atinge, né, pelo estresse biomecânico, atinge esse conjunto, essa massa de substância amorfa, essa substância amorfa, então, ela promove uma onda mecânica, e conforme for essa onda mecânica, esse impacto, esse estresse biomecânico sobre essa microestrutura, ele vai lesar a célula, né? Vai lesar a membrana celular dessas células que estão, digamos, contidas nessa massa de substância amorfa, né? Que elas fazem a manutenção, inclusive, dessa massa amorfa. E elas, conforme o tipo de trauma, onda mecânica que progride nessa massa, vai então promover uma lesão na membrana celular. E essa lesão na membrana celular vai formar fosfolipídios de membrana, e esses fosfolipídios de membrana vão produzir substâncias inflamatórias, ciclooxigenase, lipoxigenase e assim por diante, né? Como a gente já falou, como a gente conhece já da bioquímica, da farmácia, da farmacologia. Então, todos os componentes vão operar junto e uns vão levar influência para outros. Então, o componente bioquímico ele vai favorecer a formação de trigger points. Porque ele aumenta a sensibilização central e periférica. Vai, por exemplo, também ativar mais os receptores, digamos, para dor, vai tornar a pessoa mais sensível em outras regiões do corpo. E vai afetar, então, indiretamente outros componentes, como componente tecidual conjuntivo, vascular, e também esse conjunto disfuncional vai afetar mais ainda a articulação, promovendo mais input sensorial alterado e assim sucessivamente. Então, esse sistema ele pode contribuir, né, de forma negativa, né, no caso de fisiopatológica negativa, para perpetuação e piora desses sintomas, gerando uma diminuição global do movimento e afetando. Quando eu falo em movimento, não é só o movimento de andar, né? Nós temos que entender que o ser humano, até parado, está em movimento, até deitado está em movimento, em termos de ritmo visceral, em termos de contração muscular, tônus, de movimento peristáltico, de movimento respiratório. O nosso corpo não para. E essas alterações elas conseguem, de uma forma maior ou menor, interferir nesses processos, né? Então, nós vamos discutir isso mais adiante em outros modelos. Então, nós temos a cinesiopatologia como uma figura central, né, dentro do modelo de Landes. E essa figura central ela vai impactar
em vários componentes, mas o principal componente, como é quiropraxia, e quiropraxia, entre aspas, né, é lei do nervo, não é lei da artéria. Esse modelo ele considera muito as anormalidades vasculares, né, porque já é uma raiz lá da osteopatia, né, a osteopatia ali da artéria, e a briga entre quiropraxia, e o que se distinguiu lá em 1906, o que era quiropraxia e osteopatia, uma das principais alegações lá no caso do Morikubo foi realmente que quiropraxia era lei do nervo e a osteopatia era a lei da artéria. E isso hoje, claro que não é um fator que diferencia muito, né? Nós temos uma forma técnica totalmente diferente de operar quiropraxia e osteopatia, mas naquela época foi um dos principais argumentos e aquilo ali que fez com que a técnica da quiropraxia e da osteopatia realmente sejam, os métodos e técnicas sejam diferentes mesmo. Então, claro que no futuro os outros componentes, né, do feixe vasculo nervoso foram incorporados aos nossos conceitos e hoje a gente reconhece, né, ao longo da história do timeline da quiropraxia, a gente reconhece os efeitos vasculares que nós temos e também os osteopatas, né, 1910, pessoal, já o Andrew Taylor Still, depois da obra do Oakley Smith, Manuel Paxson e Solon Langworthy, já citou até os conceitos do Solon nos livros de osteopatia, do livro de quiropraxia, foi em 1906, e em 1910 alguns conceitos até deflagrados naquele livro de quiropraxia, que foi a primeira obra de quiropraxia, o Modernized Chiropractic, também foi parar, alguns conceitos foram 4 anos depois parar no livro do Still em 1910. Então, existe essa troca ao longo do tempo entre quiropraxia e osteopatia, como, por exemplo, o drop, né? O drop foi inventado pela quiropraxia e a gente encontra nos consultórios de osteopatia. Não é a mesma coisa, certo? Não, realmente, a filosofia a arte também é totalmente diferente, né? A quiropraxia e a osteopatia existem diferenças mesmo, né? Então, pessoal, nós, no modelo de lance, para fazer um fechamento, nós temos achado, vamos adicionar os 5 componentes, né? Alguns componentes, nós temos achado do tecido conjuntivo patológico, com anormalidades vasculares que não tinha, a resposta inflamatória nós tínhamos dentro do conceito de bioquímica, o achado fisiopatológico, então é essa correlação dos mecanismos, né, de qual situação é primária, e essa primariedade ela é do momento terapêutico, né, é muito importante. Às vezes a gente não consegue saber o que é primário, a gente tem que tratar, digamos, o que é primário agora, o que é relevante agora no paciente, e depois a gente vai discutir, né, quem botou o ovo, quem veio primeiro, se era o ovo e a galinha, mas a gente sempre tem uma visão, digamos, diagnóstica, né, buscando para melhor resolutividade, não somente por filosofia, mas por resolutividade com o paciente. Então, não esquecendo sobre o contexto principal da cinesiopatologia, né, que a gente, componente cinesiopatológico é central no lance, como está em comum também com o modelo de Robert Fay, né? Então, o movimento é afetado pelos músculos, guiado, limitado, estabilizado pelo tecido conjuntivo, controlado amplamente pelo sistema nervoso. Então, essa relação ainda se associa ao sistema vascular, né, que faz a nutrição, não somente a nutrição, né? Imagina só, um processo inflamatório decorrente na cinesiopatologia. O sistema vascular é muito importante, né, porque o sistema vascular ele permite a varredura de catabólicos. Às vezes o processo inflamatório está praticamente resolvido e nós só temos ali, digamos, substâncias inflamatórias residuais. E o sistema vascular é fundamental não somente na nutrição, mas também na toalete daquele tecido, né, da limpeza daquele tecido. E uma êxtase ali, uma dificuldade na circulação, digamos, ela pode ser perturbadora. Então, esse conceito vascular nos ajuda muito a adequar outros recursos, né? Tem gente que pensa que quiropraxia é só ajuste, né? Quiropraxia não é só ajuste, ajuste é apenas uma fundamentalidade, é algo fundamental da quiropraxia. Isso foi Logan que falou, Hugh Logan que falou, não sou eu que estou falando, certo? Então eu procuro basear sempre nos filósofos. O pessoal acha que eu estou citando coisa, só um pouco, estou colocando só um pouquinho a mais, né? Normal. Bom, então esses são componentes de nível tecidual do complexo de subluxação vertebral e cada um trabalha coordenado com outros para permitir o movimento apropriado. Uma interferência em um gera, né, um comprometimento no outro, né, de acordo com vários paradigmas, né? A gente pode olhar vários paradigmas, né? O componente neurológico é muito importante, né?
Tem gente que fica ainda bitolado naquela visão lá do, digamos, palmeiriana, vitalística. A gente não pode contradizer aquela visão filosófica, absolutamente aquela visão vitalística, puramente filosófica. A gente não pode dizer não para ela, porque ela é baseada na crença de cada indivíduo. No entanto, nós temos que seguir digamos, um protocolo científico mais fisiológico. Então, esses conceitos desde o Solon Langworthy ajudaram a desmembrar isso. Não negando, porque você não consegue negar, né? Não existe trabalho que... Tem coisas na ciência que a gente não consegue provar que não tem, mas a gente também não consegue provar que tem, né? Então são aspectos que a gente deve considerar no método científico, né? Filosófico também. Mas o componente neurológico, nós temos aquela visão que advém lá da década de 20, né? Que nós temos assim, a necessidade, né, de haver um pensamento, né? O próprio Stephenson, né, que era um filósofo naquela batalha lá com os heréticos da Palmer, o Stephenson ajudou lá o BJ a dizer não, né, o pai dos 33 princípios, né, não, uma subluxação tem que ter compressão nervosa, senão não é subluxação. E esse conceito surgiu pelo Stephenson, e logo, já em 1906 ele já foi desvendado, que o próprio Solon falou sobre a mobilidade articular no complexo de subluxação. O que é mobilidade articular se não é ciência de patologia que a gente está falando? E essas repercussões todas, a ciência de patologia está relacionada com a inflamação, né? A gente viu que está relacionada com a inflamação por causa do estresse biomecânico. A cinesiopatologia ela tem uma relação muito forte com tudo isso. Então, principalmente, isso no modelo de Fay, né? Então, lembram que as articulações são, digamos, os componentes mais expostos e mais vulneráveis. Então, é uma certa forma de pensar que eles são painéis de controle, né? E podem afetar o ambiente interno pelo, digamos, o impacto atmosférico, pelo estresse biomecânico do movimento articular normal. Então, gravitacional, tudo mais, né? Então, nós temos que pensar no componente neurológico como um aspecto, digamos assim, ó, input sensorial, né? Alteração de input, cara, isso é muito forte. Então, digamos, nós temos conceitos de modelos teóricos de subluxação, que vem adiante, que falam que olha, eu como clínico dentro da área de quiropraxia, eu observo muito isso, que, digamos, até em mim mesmo, quando faço uma viagem muito longa, né, digamos, vamos cruzar o oceano, vamos ver o que é, né, uma classe econômica, ver como é que você sai do avião, muitas vezes você sai muito abalado, porque existem respostas neurofisiológicas que alteram postura, alteram, digamos, a função muscular, a função visceral. Então nós temos realmente um painel de controle articular ali, e esse painel de controle articular são os receptores, né? A disfunção articular ela é muito neurofisiológica, não por compressão direta e também não é só porque assim, ó, vamos postular, então, vamos tentar remendar o Stephenson, né? Não, porque não necessariamente comprimindo o nervo, tu vai ter subluxação ou disfunção neuropatológica, mas um leve deslocamento, uma coisa posicional, né? Tijolo fora da parede, né? Uma visão assim meio outdated. Já era outdated desde 1906, pessoal. Solon Langworthy já falou sobre isso. Então, o pessoal ainda está bitolado nisso. Isso estão mais de um século atrasado. Solon Langworthy já desmistificou isso aí. Não é questão só posicional, entendeu? Não é posicional, é uma questão neurofisiológica, né, de mobilidade articular. Então isso é muito importante, porque se eu tenho uma disfunção que afeta receptores, que dá mais ou menos estímulo, também não é só menos, é mais, né? Às vezes é menos, às vezes é mais, né? Afetou, né, promoveu informação inapropriada, né, informação excessiva, que o sistema nervoso não consegue processar. O que acontece? Vira um desconforto, né? Promove alterações, promove desequilíbrios em todos, sucessivamente em vários. Pode acontecer, afetar alguns componentes, e um componente vai afetar o outro. Em suma, uma reação em cadeia. Então, vamos desmistificar a questão do componente neurológico. Não é compressão no nervo. Componente neurológico são alterações neurofisiológicas relacionadas com a cinesiopatologia. Então a neurofisiologia está associada diretamente o componente neurofisiológico, neuropatológico, ele afeta também a cinesiologia articular, porque tem o equilíbrio muscular relacionado com isso. Então não tem como fugir, tá?
e o componente do tecido conjuntivo. Então, não tem como, né, pessoal? Nós vamos falar o quê? Sobre nutrição vascular, né? Na nutrição, influencia na periferia daqueles tecidos onde tem nutrição célula a célula, né, do tecido conjuntivo, onde passa o nutriente, o oxigênio de um para o outro, sem vaso, mas eles têm uma região onde o vaso chega, e essa região então pode ter menos aporte, então vai dificultar a nutrição célula a célula. Então nós temos a formação óssea, né? Então, digamos, a estrutura óssea, a vulnerabilidade dessa estrutura, a densidade óssea, né? A exposição da estrutura óssea diante do estresse biomecânico, os discos intervertebrais, a quantidade de estresse biomecânico nesse disco intervertebral, a situação onde não existe estresse biomecânico e esse disco dói mesmo assim, uma dor discogênica, né? Afetando ali o sistema nervoso e também o tecido conjuntivo do disco. Então, é questão neural e interface conjuntiva. Cartilagem articular, ligamentos, né, que tem tônus, os ligamentos têm tônus, e essa alteração do tônus ela pode estar relacionada com a interface neurológica advinda da cinesiopatologia, elementos e outros elementos relacionados com o tecido, né, outros componentes, como, digamos, relacionados com a mecânica desse tecido conjuntivo, o deslizamento articular, deslizamento dos tendões sobre as superfícies conjuntivas, né, também que existem, periarticulares, com a imobilização também, a influência sobre a formação do líquido sinovial, e muito mais do que isso, nós temos que falar muito, né, da questão não somente do impacto direto, da alteração inflamatória sobre o tecido conjuntivo, que pode aumentar a sua espessura, né, que pode se fragilizar em algumas situações, se pode também restringir o movimento em algumas situações, né, como no caso de uma capsulite adesiva, né, que também isso pode estar relacionado com uma disfunção, o que nós chamamos de subluxação, né, de forma crônica, que pode afetar a alteração, promover uma alteração anatômica, e essa alteração anatômica é no tecido conjuntivo, no osso, na cápsula, nos ligamentos. E não vamos esquecer da fáscia, né, pessoal? A fáscia é muito importante, né? Porque a fáscia ela tem uma relação com o músculo e ela tem uma relação com a êntese e inclusive uma relação com o periósteo. É tudo tecido conjuntivo. E o que acontece? E elas ancora outros músculos, ancora cartilagens e ancora também a vísceras. Aí nós temos realmente muita coisa para falar. Então, nós temos repercussões sobre o sistema visceral. E essas repercussões, elas têm uma grande valia, né? Dentro desse parâmetro todo, elas têm uma grande valia. Essa repercussão sobre o sistema visceral que nós temos, da disfunção do tecido conjuntivo, que, né, pode também ter uma influência neurológica e também pode ter uma influência, e vai gerar uma influência biomecânica nas vísceras, né? Com certeza vai restringir as vísceras, circulação nas vísceras, mobilidade visceral e etc. Então isso também acontece e pode ser advinda de um distúrbio biomecânico articular inicialmente, né? Porque um fator vai, conforme a região anatômica, conforme a função, conforme, digamos, a estrutura corporal, por exemplo, né? E também temos as situações inversas, onde o sistema, digamos, miofascial repercute sobre as vísceras e as vísceras repercutem sobre o sistema articular. Também acontece isso. Então nós podemos prever toda essa situação, né? E o componente vascular a gente já mencionou, né? Então, relacionado à nutrição, né? Relacionado, digamos, ao trofismo, então, digamos que é nutrição, na realidade, e também a reparação tecidual, né? Vai influenciar todos os componentes, tanto conjuntivos, como componentes que não são conjuntivos, como o sistema nervoso, que é nutrido pelo sistema vascular, o sistema também muscular, que também vai ser relacionado, que também vai afetar o sistema, o músculo vai afetar, então o componente vascular, com acotovelamento, quando ele tiver com uma disfunção, lembrando que a subluxação tem miopatologia, e essa miopatologia ela acaba afetando então, o sistema vascular vai devolver deficiência para o sistema muscular, por isso que os trigger points também se perpetuam, né? Se perpetuam porque
o distúrbio muscular vai gerar um componente vascular que afeta o próprio músculo, né? Porque diminui, digamos, a capacidade desse músculo se regenerar, se equilibrar por questão de crise energética. Nada mais, nada menos que crise energética. A gente já falou muito na formação em TMI, Dry Needling, sobre esse aspecto, né? Então, adiante. Componente inflamatório também, né? Cara, componente inflamatório, como eu falei, vai contribuir com a formação de trigger points, vai formar, então, vai afetar mais o sistema nervoso, porque ele vai tornar mais facilmente irritável as terminações nervosas, vai promover, digamos, danos colaterais aos tecidos, né? Componente inflamatório, daqui a pouco uma estrutura lesionada, essa inflamação é crescente e grande naquela estrutura, ela vai afetar a anatomia, né? A histologia normal de outros tecidos circunducentes. Então, o componente inflamatório ele é danoso, principalmente se ele se perpetua. Então, digamos, são ciclos prodrômicos que nós temos que gradualmente cessar. Então é isso, falamos ali sobre os 9 componentes e, né, nós vamos migrar, né? O Didi Palmer sempre falou, né, que as causas das lesões são o quê? Né? Ele falou, a subluxação é a causa de todas as doenças, primeiro para ele, né, naquela época, né? Tudo era subluxação quiroprática, sabe que não. Mas ele falou que as causas, né, eram o traumatismo, o envenenamento, que vamos entender envenenamento como digamos, alimentação, né? E a terceira que é a autossugestão. Então, nós temos neuropatologia, kinesiopatologia, patologia vascular, né? Vasculopatologia, miopatologia, lesão do tecido conjuntivo, resposta inflamatória, fisiopatologia, né? Patofisiologia, alteração anatômica, né? Anatomopatológica, anatômica, a química, né? A inflamatória, resposta inflamatória em si. E nós vamos ter também um componente psicológico, né? Então, a psicopatologia, nós estamos falando de componente biopsicossocial. Olha, na boa, esse pessoal lá de 1895, eles já trabalhavam na prática clínica o conceito biopsicossocial. Eles chamavam isso de autossugestão, certo? Então, as diferenças que nós temos com o paciente, a mulher, com o homem, o mais novo, o mais velho, o mais rico, o mais pobre, as situações que eles vivem, né, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento cultural desses pacientes influencia na lesão, influencia também na formação do que nós chamamos de complexo de luxação quiroprática. Isso, obviamente, não está no 9 Components, no LANS, mas é algo que devemos considerar como clínicos. Então, pessoal, nós passamos então aqui agora, vou encerrar agora essa fase e faço um intervalinho para poder entrar então no modelo de Kent, modelo 3D. Muito obrigado aí pela paciência. Estou começando esse negócio de videoaula, então vou pegando a prática aos poucos. Eu fico com mais vergonha na videoaula do que dando aula normal, né? Um abração.